Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui com a gente. Se já é inscrito, já sabe, deixa o joinha, compartilha o vídeo. Se não é inscrito, seja muito bem-vindo à família que mais cresce em prol de um Brasil mais limpo aqui no canal Thiago Parigiani, jornalista, tá? Se inscreva de graça, ative o sininho das notificações. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, aqui em cima tem um QR Code, você pode fazer um Pix, assim você estrutura a nossa equipe e incentiva a gente a melhorar cada vez mais. Tem um vídeo muito interessante aqui para vocês hoje, uma videochamada de Bolsonaro com Lula. Muita gente falando que a esquerda é muito mais próxima da direita ou vice-versa do que a gente imagina. Será que isso é verdade? De onde surgiu essa notícia? Eu vou repercutir aqui com você. Mas antes de mais nada, se você é aposentado, pensionista, está se afogando com empréstimos no crédito consignado, aqui no primeiro comentário desse vídeo eu vou deixar o meu manual que ensina você a sair dessa novela, sair desse ciclo vicioso que impede que o seu salário chegue limpo na sua mão todos os meses, tá bom? Tá aqui o link na descrição com desconto para você que é o meu inscrito aqui do canal Thiago Parigiani. Vamos lá, repercutindo aqui a matéria. Todo mundo viu aí que tinha um rapaz muito parecido com o Bolsonaro, aliás, não, com o Lula, na manifestação que o Bolsonaro fez recentemente na Avenida Paulista, não é mesmo? Isso aí repercutiu e o canal Metrópolis, o site Metrópolis de jornalismo, conseguiu ter acesso a uma videochamada do Bolsonaro com aquele rapaz. Será que era o Lula que estava ali assistindo a manifestação da direita na Avenida Paulista? A gente vai ver na íntegra aqui a matéria que já está aqui na tela com a gente. Vídeo: Bolsonaro conversa bem-humorado com Lula. Será que isso é possível? Na sua opinião, seria possível uma ligação de videochamada bem-humorada entre Lula e Bolsonaro? Você acha que um dia a gente é capaz de presenciar uma situação dessa? Vamos entender o que aconteceu? Eu vou colocar o vídeo primeiro aqui para a gente assistir o vídeo, que é muito mais interessante, e depois a gente vem contextualizando o que aconteceu de fato. Vamos lá. Ô, doutor, eu te vi as imagens, né, na Paulista. Muito parecido, né? A gente leva pro humor também, né? E eu fiquei feliz de te ver ali, e tranquilo, né? Se manifestando democraticamente, de forma bastante respeitosa, né? E a sua fisionomia, desculpa, né? Rodou o Brasil todo. Há 40 anos eu trago esse cara comigo. O senhor é aqui de São Paulo mesmo, capital? Jaboticabal, São Paulo. Jaboticabal. Eu sou mineiro de uma cidade chamada Passaquete, Minas Gerais. Tá certo. Mas há 40 anos eu trabalho aqui em Jaboticabal. Eu estou aqui agora em São Paulo, estou indo para Passo Fundo, depois vou para uma feira do agro, lá em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Parabéns pela presença, obrigado pela consideração. Valeu. Valeu, doutor Célio, um abraço. Você vê, né? São essas coisas que fazem o Bolsonaro ganhar cada vez mais o coração da turma, né? Da direita e da extrema direita também, que o apoia. É uma espontaneidade, né? Absurda de tentar ir atrás de uma situação que repercutiu. Muita gente colocando que era uma inteligência artificial ali no rosto de alguém, né? Manipulando a imagem, e não. Era o doutor Célio, não, seu Célio, aí de Jaboticabal. E aí vem aqui a matéria do Metrópole para a gente ler junto e entender melhor o que aconteceu, né? Então a Nicole Diniz disse assim: apoiador parecido com o presidente Lula divertiu Bolsonaro, que agradeceu a participação dele no ato na Avenida Paulista em 25 de fevereiro. Em vídeo chamada feita na terça-feira, dia 5 de março, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com o Dr. Célio, Dr. Célio mesmo, apoiador bolsonarista, que estava em ato na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. A semelhança dele com Luiz Inácio Lula da Silva impressionou Bolsonaro e seus seguidores nas redes sociais. A sua fisionomia, me desculpa, rodou o Brasil todo, disse Bolsonaro em tom de brincadeira. E aí o seu Célio respondeu bem ali, né? Apoiador de Bolsonaro fala da semelhança com Lula. Sósia do atual chefe do executivo, residente de Jaboticabal, interior de São Paulo, respondeu no mesmo tom de brincadeira que há 40 anos eu trago esse cabra comigo, se referindo ao Lula. Na conversa, Bolsonaro disse ao apoiador que estava em São Paulo, mas estava indo para Passo Fundo e depois para uma feira de agronegócio em Não Me Toque, cidade do Rio Grande do Sul. Parabenizou a presença do Dr. Célio no ato do dia 25 de fevereiro e agradeceu a sua consideração. É isso, né? Só o Lula
da Shopee, como muita gente fala aí, né? O Lula do Paraguai, o Lula Xing Ling, para poder fazer uma videochamada nesse tom de brincadeira com o Bolsonaro. Eu não vejo nenhuma possibilidade de conversa entre ambos, não consigo visualizar uma conversa amistosa entre ambos, já que é uma luta aí de gato e rato, né? Um querendo fazer do Bolsonaro um futuro presidiário, né? Não contente com a inelegibilidade do ex-presidente, o Lula parece que só vai se satisfazer quando realmente vê o Bolsonaro preso, enquanto isso o Bolsonaro fazendo manifestações que realmente incomodam a esquerda, geram uma dor de cotovelo absurda de colocar tanta gente de forma espontânea ali na Paulista, e essa popularidade incomoda demais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é nítido, e ele usa as ferramentas que ele tem para poder evitar que Bolsonaro propague essa questão da proliferação da direita no nosso país. A gente acompanha com muita isenção essa luta, esperamos que as coisas se encaixem, que o nosso país volte a crescer da forma mais rápida possível, né? Isso que a gente quer, não quer ver ninguém sendo preso injustamente e ninguém também sendo absolvido injustamente. Foi muito bom ver o Lula preso aqui, ninguém pode contrariar, mesmo porque ele cometeu crimes, e Bolsonaro, se cometeu crime, tá difícil deles apurarem aí o crime que o Bolsonaro cometeu, né? Na sua opinião, o Bolsonaro cometeu algum crime? Fala para mim aqui nos seus comentários aqui do lado, deixa aqui, que é muito bom ver a sua participação e a sua interação aqui conosco. Mas a questão do Bolsonaro engajar tanta gente ali na Paulista, dele falar, gente, não tragam faixas e ser respeitado, isso é uma coisa que está mexendo demais com a esquerda. Tem gente aí falando que até apoiadores ali do ato, como o pastor Silas Malafaia, pode ser preso, né, recentemente. Será que a liberdade de expressão nesse país está virando uma coisa proibida, está virando um crime para as pessoas começarem a irem presas? Eu nunca vi a direita mandar alguém da esquerda para a cadeia aqui nesse país, a não ser na fase lá de trás, da ditadura, militarismo, não é isso que ninguém apoia, mas podemos ver um governo um pouco mais liberal no sentido de negócios, de desatrofiamento de impostos, né, desoneração de carga tributária para o nosso país de fato decolar e virar uma Europa, porque não virar uma potência mundial, como é o tamanho continental do Brasil, já é a representatividade mundo afora. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, não sai daqui sem deixar, se inscreve aqui no canal, fica comigo, Thiago Parigiani, jornalista, aqui o conteúdo nosso é todo de graça, e se você quiser apoiar, o Pix está aqui em cima para você fazer um Pix por QR Code, o valor que você quiser, e também as manifestações dos comentários todas são lidas e respondidas assim que possível, tá bom? Agradeço demais vocês aqui pela atenção. Você sabe, né? Faça como nossos governantes, pense apenas em você, e se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Valeu. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Se já é nosso inscrito, chega deixando aquele joinha. Se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Aqui você tem informações jornalísticas todos os dias gratuitamente, tá bom? Não custa nada. O seu comentário aqui no lado é tudo livre também, fique à vontade, só não aceitamos ofensas pessoais aqui, mas você é livre para debater, seja você de esquerda ou direita, passe aqui o seu ponto de vista e esteja sempre conosco. Tá aqui em cima, tem um Pix, se você deseja apoiar o QR Code, tem o nosso Pix para apoiar a nossa produção e assim melhorar o nosso conteúdo a cada dia. E se você é aposentado, pensionista ou servidor está super endividado, você tem o nosso manual de finanças aqui, porque aqui é notícias juntamente com soluções para quem está se afogando com dinheiro, tá? Está se perdendo nos empréstimos consignados, né? Tá difícil de sair disso? Restabeleça o valor do seu salário e pare hoje de pagar o seu consignado. Tá aqui no primeiro comentário com desconto, apenas R$19,90 o nosso manual em vídeo aula, super facinho de você fazer. Mas vamos para a notícia. Muita gente aí falando que o Bolsonaro voltou a ser elegível. O que aconteceu? O que mudou, né, da decisão do STF aí que tornou o Bolsonaro inelegível para 2026 e agora ele está elegível? Gente, eu vou falar sinceramente com vocês. O YouTube não é para os fracos, tá? O YouTube, infelizmente, tem muitos canais sem o comprometimento jornalístico que acaba distorcendo informações em prol do like, né? Em prol do dedinho aí no joinha. Então é muito importante a gente vir aqui agora focado nesse trabalho de desmistificar algumas informações infundadas, e essa é mais uma informação infundada. Mas vamos ver o que aconteceu que está gerando
essa avalanche de comentários de que o Bolsonaro voltou a ser elegível. O que o Trump tem a ver com essa decisão nova que apareceu na web? Aí, vamos lá, matéria aqui do site UOL, tá? Suprema Corte dos Estados Unidos decide que Trump pode concorrer às eleições. As eleições brasileiras? Não, óbvio que não, gente. As eleições americanas, tá? A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma decisão judicial que tirou Donald Trump das urnas no Colorado após as ações relacionadas à invasão do Capitólio de 6 de janeiro de 2021. A decisão também vale para outros estados. Para você que não se recorda, aconteceu uma situação muito parecida com o 8 de janeiro aqui. Teve uma invasão no Capitólio depois da perda da eleição do Donald Trump em 2021, e teve um quebra-quebra generalizado ali, muito parecido mesmo com o que aconteceu em 8 de janeiro aqui. E depois disso, o Trump lá, ele é julgado e acusado da mesma questão pela qual o Bolsonaro é acusado aqui também, uma tentativa de alterar a democracia do país, né? Então eles querem punir, por conta, no caso do Bolsonaro, estão falando aí da minuta do golpe, né? E no caso do Trump, coisas parecidas lá ocorrem também. A gente está marcando aí uma entrevista com o pessoal que mora lá, reside lá, brasileiros que estão lá, para passar todo esse briefing se o Donald Trump tem realmente chance de chacoalhar a direita americana novamente. O Biden está no poder, né? O Obama era de esquerda e o Trump sucedeu o Obama, e posterior ao Trump veio o Biden agora, né? Que muita gente fala que está bem senil lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Com isso, Trump está elegível e aparecerá nas primárias do Colorado como pré-candidato republicano. Ele disputa a indicação apenas com a Nikki Haley, que vê sua candidatura desidratada após ter perdido nas primárias para o ex-presidente em outros estados. Trump comemorou a decisão, grande vitória para a América. A manifestação foi feita em sua rede social, a Truth Social. Juízes tinham que avaliar se a participação de Trump no 6 de janeiro o impediria de concorrer. A pergunta era: Trump poderia aparecer nas cédulas das primárias presidenciais republicanas no estado do Colorado devido ao seu suposto papel no ataque dos seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021? Segundo a Suprema Corte do Colorado, ela citou aí a 14ª emenda da Constituição americana em sua argumentação contra Trump. Essa seção proíbe qualquer pessoa de ocupar um cargo público se tiver participado de uma insurreição ou rebelião, após ter prometido defender a Constituição. A emenda ratificada em 1868 após a Guerra Civil visava impedir que os partidários da Confederação Escravista fossem eleitos para o Congresso ou ocupassem cargos federais. Corte unânime sobre Colorado e dividida sobre outros estados. A corte foi unânime para manter Trump nas urnas do Colorado, alegando que nenhum candidato pode ser retirado do pleito unilateralmente, ou seja, por decisão apenas de um lado. Contudo, a votação foi de 5-4, que nem o nosso STF, né? Tudo muito parelho, para ampliar o entendimento para outros estados, garantindo uma vitória apertada para Trump. Suprema Corte nos Estados Unidos tem maioria conservadora. Dos 9 votos, 3 são juízes nomeados por Trump em seu tempo de presidente. Nada na Constituição delega aos Estados Unidos qualquer poder para aplicar a seção 3 contra titulares de cargos e candidatos federais. É muito parecido, né? O STF deles lá tem lá a corte, no caso, né? Os juízes também são nomeados pelo presidente, coisa que eu acho muito errado, né? Aqui no Brasil acontece essa nomeação do pessoal lá para o STF também, então por isso que a política americana é muito observada pelo brasileiro, porque as coisas se parecem muito, né? Apesar de valores da esquerda e da direita serem um pouco mais diferentes, até mesmo na Argentina, né? Tem valores da direita brasileira que não batem com valores da esquerda da direita brasileira que não batem com a direita argentina, mas normalmente a direita torce pela direita, né? Todo bolsonarista está feliz com a vitória do Milei na Argentina, torce para o Trump lá nos Estados Unidos também, e automaticamente são contra o Joe Biden, né, no caso. Processos contra Trump não abalam sua popularidade. Aqui eles falam um pouquinho dos processos que acontecem na vida do Trump, né? São bem curtinhos, eu vou ler para você se sintonizar nessa parte, que a geopolítica, às vezes a gente fica um pouco afastado, então faz parte dessa contextualização, né? O ex-presidente republicano foi multado pela Justiça de Nova York em 355 milhões de dólares, cerca de 1,76 bilhão de reais, né, por fraude processual em suas empresas. O juiz se baseou a sua sentença na constatação de que Trump e os demais acusados inflaram os valores de seus ativos para garantir acordos vantajosos com bancos e seguradoras. Mesmo assim, Trump segue como provável rival
de Joe Biden nas eleições desse ano. Antes, a Justiça de Nova York já condenara o magnata republicano a pagar mais de 83 milhões à autora e Jean Carroll por difamação. Jean Carroll, né, o nome da autora. Ele enfrenta ainda outras ações jurídicas no mesmo estado, um processo civil em torno do suborno pago à atriz pornô Stormy Daniels em 2016, na Flórida, acusações federais por manipulação de documentos confidenciais após o mandato, julgamento para maio, e em Washington, e por interferência na eleição de 2020 na Geórgia, por tentar reverter os resultados do pleito. Esses processos em instâncias inferiores ainda ameaçam a candidatura do ex-presidente. Então, ele está liberado para votação lá no Colorado, por enquanto, né? Para a eleição. Trump diz ter a imunidade presidencial em outros casos sobre o 6 de janeiro que poderiam chegar à Suprema Corte, mas já teve a prerrogativa negada pelo Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o circuito do Distrito de Colômbia. Ele recorre da decisão. Então essa é a luta de Donald Trump nos Estados Unidos, assim como o Bolsonaro, por enquanto, está bem passivo aqui nessa questão da inelegibilidade dele para 2026, e eu acredito que ele não faça nenhuma movimentação contrária, a não ser na boca da eleição mesmo, lá para o ano de 2025, ou talvez no começo de 2023, de 26, quando a coisa começar a esfriar, na verdade, mas vai começar a aquecer de novo, né? Porque ninguém vai querer, ninguém da esquerda vai querer ver o Bolsonaro disponível para a eleição, assim como o Lula não esteve disponível para a eleição porque estava preso, né, e foi Haddad como um fantoche dele ali, substituindo na eleição contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro teve vitória. O Bolsonaro tende a colocar também um fantoche da direita para concorrer, já que ele não vai estar disponível. Muitos se falam em Michele, alguns falam em Tarcísio, outros falam em Zema, mas a verdade é que a direita tem uma liderança nesse país. A maior liderança se chama Jair Messias Bolsonaro e ele está inelegível. Então essa pergunta a gente ainda não tem respostas. Quem está falando aí que o Bolsonaro está elegível quer te enganar, tá? Aqui é um canal jornalístico que a gente está aqui para tirar toda a fumaça da frente dos seus olhos e você poder tirar a melhor conclusão possível, tá bom? Muito obrigado pela presença. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aqui do lado, tá? Participe aí com a gente. Se já está inscrito, deixa o joinha e compartilha nos grupos. E se não estiver inscrito, dê a honra da gente bater 100 mil inscritos com a sua inscrição. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho das notificações, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Faça como nossos governantes. Pense apenas em você. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, jornalista, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam tendo um dia bom, uma semana maravilhosa, mas as notícias que chegam não são tão boas, apesar de uma grande vitória da direita, né? Tivemos aí a liberação do capitão Assunção, depois que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por 24 votos a 4, decidiu pela libertação do capitão Assunção e mandou o ofício lá para o Alexandre de Moraes, o Xandão, obrigando ele a soltar o capitão Assunção imediatamente. Está solto o capitão Assunção. Tivemos uma baixa aí, né? Uma votação surpreendente de um ministro indicado por Bolsonaro ao STF, Cássio Nunes Marques. A gente sabe que a direita ali, as indicações do Bolsonaro são totalmente minoritárias lá no STF, pouquíssimos ministros indicados pelo Bolsonaro ali, só o Lula esse ano que passou já mandou 2, né? Esse ano começou, já foi o Dino, e o ano passado foi o Zanin, você sabe disso. Mas a gente vai repercutir tudo isso e muito mais aqui com você. Eu peço que se você já é inscrito, deixa o dedo aí no seu joião, faça os seus comentários aqui, e se puder colaborar com o nosso conteúdo, tem um QR Code de um Pix que você pode fazer o valor que você quiser para ajudar a gente no nosso crescimento e a bater os 100 mil inscritos aqui, tá? Se você é aposentado, pensionista ou servidor, tá super endividado, tem um manual aqui que eu fiz exclusivamente para vocês, ele tá de graça, cobrando apenas a taxa de entrega de R$19,90 aí no seu e-mail na hora e vai ajudar você a restabelecer o seu salário sem os consignados descontarem todos os meses e acabarem com o seu rendimento, tá bom? Vamos para a notícia? Deixa aqui na tela o que aconteceu com o Cássio Nunes Marques. Deu tilt? Deu um bug, como o pessoal mais jovem aí começa a falar na gíria? Olha lá, Nunes Marques do STF nega pedido para libertar os presos do 8 de janeiro. Meu amigo, olha aí a matéria do Daniel Gulino, de Brasília, e do jornal O Globo. Ministro seguiu o entendimento de não conceder o habeas corpus, que é aquele
né, documento que libera as pessoas ali quando não tem risco de fuga e tudo mais. O habeas corpus permite que a pessoa fique em liberdade aguardando o julgamento contra a decisão de outro integrante da corte. Todo mundo sabe que tem gente morrendo, né, no presídio da Papuda, lá em Brasília, né, já teve casos muito extremos ali acontecendo, então não é novidade para ninguém que é um perigo e é um risco desnecessário deixar arrimos de família ali, né, empresários que estão ali presos até hoje, desde o dia 8 de janeiro, já vai fazer aí praticamente 3 meses encarcerados em situações bem complicadas ali. Então a matéria do Globo diz assim: o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal negou um pedido para libertar todos os presos pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Marques seguiu o entendimento do STF de que não é possível conceder o habeas corpus que contraria a decisão de outro ministro da corte, ou seja, ele só aceitaria votar a favor se todos estivessem em comum acordo, e eu já vou explicar qual que é a cabeça do Nunes Marques, tá? O pedido foi apresentado pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Sustentável, além da liberação de todos os presos com a substituição por medidas cautelares. O Instituto também solicitou que as ações fossem para a Justiça Federal, e aí Nunes Marques, contudo, ressaltou que o STF tem uma jurisprudência de não analisar habeas corpus apresentado contra a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou contra o acórdão, né, de quaisquer das turmas ou do plenário desta Suprema Corte. Esse foi o argumento para ele votar contra a libertação. O ministro não chegou a analisar o mérito da questão, ou seja, se as prisões são justas ou não, para ele pouco importa, né? E o relator dos inquéritos e ações penais do 8 de janeiro é simplesmente o Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, que no início de janeiro prendeu aí cerca de 70 pessoas, continuavam presas, né? No início de janeiro, ainda com relação àquela ação dos atos que eles chamam aqui no Globo, e eles adoram escrever isso, atos golpistas, né, de 8 de janeiro. Eu vejo como um ato de revolta de muita gente que estava ali de forma espontânea, né, e não manipulada, como a gente vê quando a esquerda quer ir para a rua e manipula a gente dando sanduíches e tudo mais aí. Será, gente? O que será que aconteceu? Calaram a boca do senador Marcos Duval, né? Não deixam ele falar mais nada. Ele tinha um pendrive mágico lá que poderia esclarecer isso, acabou que não apareceu o pendrive também, e a notícia é essa. Então, ministro que o Bolsonaro indicou votando contra a libertação dos presos pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. O que você acha disso? Deixa aqui o seu comentário, eu estou lendo todos vocês, é um grande barato ter aqui esse debate, essa discussão. Fez bem o Nunes Marques? Você da direita gostou do voto dele? Você da esquerda aprovou a atitude? Sabe por que o Cássio Nunes Marques não quis votar a favor? Porque, segundo ele, primeiro que o Alexandre de Moraes é o relator, né? Segundo que, segundo o pessoal lá do STF, existe uma minuta do golpe que está sendo apurada, aí tem um julgamento rolando na Polícia Federal, e muitos já tratam a prisão do Bolsonaro como uma coisa natural de acontecer. E vou falar a verdade para vocês, não me surpreenderia, tá? Porque quem está no poder hoje é a esquerda, né? E qual que é o interesse da esquerda? É tirar o Bolsonaro do jogo, principalmente do jogo das eleições municipais que ocorrem agora em outubro. Eles não querem o Bolsonaro como cabo eleitoral, eles sabem que o poder de influência do Bolsonaro é muito grande, eles vão querer guardar o Bolsonaro de tudo quanto é jeito. Então, enquanto essa minuta do golpe não for investigada, não aparecer realmente provas que a opinião pública, até mesmo a direita, possa se surpreender com esse ato antidemocrático que eles tanto colocam e imputam ao Bolsonaro, realmente a gente vai ficar na dúvida do que está acontecendo aqui nesse país. Muita gente questiona o sigilo que o Bolsonaro colocou em algumas situações, mas as imagens do 8 de janeiro também foram colocadas em sigilo pelo presidente atual. Então é muito estranho. Agora, o Nunes Marques, voltando ao mérito da questão, né, do cerne principal aqui, ele simplesmente não quis contrariar os interesses do Xandão, do relator, né, já que estava definido já essa prisão e que tem que manter eles presos ali. E o Cássio Nunes Marques, por mais que tenha sido indicado pelo Bolsonaro, está servindo aos interesses de quem está no poder hoje. Bolsonaro hoje não tem poder ali dentro do STF. Não é nenhuma novidade isso. Então, como diria o bom português, meu amigo, tá tudo dominado. E é isso que acontece. Até um ministro indicado por Bolsonaro vota contra para não ficar de mal dos amiguinhos do STF ali. Imagine que você trabalha numa empresa, você foi indicado por um diretor dessa empresa
e que hoje o diretor dessa empresa não mais faz parte da corporação. E os seus amigos que estão ali convivendo com você diariamente não gostavam muito daquele diretor. E o pior, gostam bastante do diretor atual. Você vai jogar a favor do ex-diretor que ninguém gosta, ou você vai jogar a favor dos seus colegas e do diretor atual da sua empresa? Deixo para você me responder essa analogia, mas pode julgar a atitude do Nunes Marques.